Começa agora, Bocadinhas. Opa, coração, como é que você tá hoje? Ah, como é gostoso estar aqui com vocês, toda semana, né, mano? Toda semana, mano. Vocês percebem, né, que o fã de Bocadinhas, ele tem uma experiência que é inédita, né? Eu sempre falo isso aqui, né, sobre a regularidade que a gente tem aí de há 3 anos agora, recém-concluídos, postarmos toda semana um episódio novo de Bocadinhas. E isso cria um laço forte entre a gente, né? Um laço de fidelidade, um laço de constância, que você sabe, né? É um porto seguro. Você sabe que você vai fazer suas coisas durante a semana e na quarta-feira você vai chegar aqui e você vai ter um abraço quente, né? E a gente trabalha sempre pra, né? Levo isso muito a sério, né? Como vocês podem ver, eu coloquei na minha cabeça essa meta de que eu não ia, né, falhar aqui no Bocadinhas e sigo conseguindo concluí-la com muito êxito. Hoje estarei sozinho aqui, né? Não estarei com a companhia do meu grande sócio Marcelão, porque ele não conseguiu vir gravar ontem, e aí, enfim, para não deixar vocês sem episódio aqui, a gente vai fazer um episódio um pouco mais curto, mas vai dar tudo certo. A gente tá agora na semana de carnaval, né? Semana de carnaval que começa no Brasil na primeira semana de janeiro e vai até junho, mais ou menos. E, enfim, o carnaval é um período que me deixa um pouco com sentimentos ambíguos. Eu fico nessa dualidade de, mano, eu gosto dessa parada, eu não gosto dessa parada. Eu sinto uma certa pressão em gostar e tem um lado meu que realmente gosta bastante, acha foda todo o aspecto cultural por trás da coisa e acho que traz muito de positivo, né? O que traz de olhos pro Brasil, de pessoas que vêm pra cá pra isso, né? Então fortalece o turismo do país aí, né? Muita gente de fora do Brasil que eu já conheci falam muito sobre, né, vir pra cá no carnaval e tal. E é uma coisa bem interessante e bem única, né? Eu não sou um cara muito por dentro de grandes festas culturais de outros países aí, mas o carnaval parece ser um negócio que fala, mano, tá, isso aqui não tem algo muito parecido com isso em nenhum outro lugar. E aí eu fico nessa dualidade, né? Porque eu sou um cara muito doutrinado pela cultura americana, né? Um cara muito, né? Infelizmente, é uma coisa que eu tento... Infelizmente não, né? Tem muita coisa que eu gosto muito que vem dessa cultura norte-americana, mas eu sou um cara que eu tento me limpar um pouco disso, né? Depois de crescido, eu comecei a tentar olhar melhor para outros lugares, até pro Brasil, né? A minha própria educação musical, assim, ela vem muito... né, tem muita influência de várias bandas britânicas, mas é muita coisa, né, eu sempre fui um cara meio descolado de algumas partes da cultura brasileira, e aí eu fui tentando corrigir essa rota meio que no meio do caminho, assim, né, tem algumas coisas, né, você fala, pô, Lucas, o que você gosta de música brasileira? Eu falo, mano, Sepultura, Raimundos, e é isso aí, mas aí eu tento fazer essa correção de rota e me adequar ali, né, porque eu tenho aquela política e filosofia de vida que quanto mais coisas eu conseguir gostar e compreender, mais feliz eu serei, né? Então, é algo que eu tento ser uma pessoa muito aberta, né? Eu acho que essa... eu não consigo entender como é que tem gente que é assim até hoje, sabe? Porque eu acho, por eu ter no meu amadurecimento desenvolvido esse lance de abrir mais a minha cabeça para coisas novas e coisas que a princípio eu torci o nariz por fazer parte de um outro espectro, um outro lado do espectro, eu fui desenvolvendo esse amadurecimento conforme eu fui envelhecendo, e eu falei, bom, tá, isso deve acontecer com todo mundo, né, mas eu vou vendo que tem gente que não é assim, né? Tipo, porra, uma coisa que me deixa enlouquecido é você ver o Andreas Kisser, que é um dos caras mais picudo do Brasil, né, o cara é uma referência, o cara conseguiu alcançar um patamar como guitarrista de metal brasileiro, e o cara tem moral com todo mundo, ele já tocou com todas as bandas que você pode imaginar, o cara já tocou com Metallica, já tocou com Motorhead, já tocou com Pantera, já tocou com todo mundo, e aí você vê qualquer, né, às vezes quando o cara tá envolvido em alguma polêmica ou fala alguma besteira assim, né, no ponto de vista, né, que pode dar margem para as pessoas, enfim, irem lá encher o saco, e as pessoas usam de argumento que o Andreas Kisser tocou com a Ivete Sangalo, e por isso ele perdeu a credibilidade, simplesmente por ser uma pessoa que toca outro gênero musical.
que aliás é uma das maiores artistas da história do planeta, né? A Ivete Sangalo é muito foda, mano. O que eu chorei no show dela no Rock in Rio em 2022 é brincadeira. Então, eu fico, caralho, como é que uma pessoa pensa assim, né? Tipo assim, mano, que moral que você tem? Você tocou com a Ivete Sangalo, vai lá tocar com a Ivete Sangalo. Fala, caralho, porra, né? Queria eu, mano. E ficou muito foda ele tocando Vai Buscar Dalila lá na guitarra. Eu axé é metal, tá, gente? O axé tem muito de metal. Eles se encontram em um lugar em comum. E aí eu fico, caralho, mano, não é possível que essas pessoas que estão certas, né? Porque eu me dou esse benefício da dúvida ainda, né? De sempre, eu sou uma pessoa tão... Acho que talvez por... né, eu não sei se eu chamo isso de insegurança ou se eu chamo isso de, né, com o perdão da modéstia aí, mas talvez uma característica um pouco nobre, assim, né, de falar, mano, deixa eu ouvir o que esse cara tá falando com atenção e não só falar, cala a boca, você tá errado, e entender por que ele tá falando isso, o que leva ele a pensar isso, e será que esse cara tem razão, mano, e eu não? Será que realmente o bagulho é ser segregacional mesmo? E, tipo assim, mano, você ouve axé, então você não pode ouvir metal. Você ouve pagode, então você não pode ouvir rock. Você ouve pop, então, mano, não. E aí eu acho muito... Eu acabo achando isso meio bobo, porque se perde muita coisa, né? Quando você fecha a sua cabeça, assim, você fecha a sua visão pra uma coisa só, você fica ali muito dentro de um mundo, né, muito restrito, né? E, tipo, como que isso pode ser bom, né? E eu acho que, né, não existe música ruim, não existe gênero ruim, perdão. Existe música ruim, né? E música ruim existe pra caralho, e em todos os gêneros, e bastante mesmo. Mas é isso, né? E aí o carnaval, ele me deixa meio... eu nunca fui um cara de ter muita cultura de ir em bloquinho, eu vou em um ou outro, mas acho que por não saber muito como me portar nessa situação, eu fico meio deslocado no sentido de, mano, será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu tô seguindo a cartela do que deve se fazer num bloco? Será que eu tô... né? Eu não tenho um grande histórico de folião, apesar de já ter saído pro carnaval várias vezes. Nesse carnaval mesmo, a gente... né, eu e meus amigos, a gente decidiu ir na porra do bloco do Calvin Harris, mano. Ai, não! Olha aí, você tá vendo, né, que o cara não sabe fazer as coisas, né? Que o cara já não tem, não é como se fosse parte da minha cultura ir em blocos e, nossa, eu sou super carnaval. Não, mas eu tento me abrir, e aí quando eu tento me abrir, eu escolho a porra do bloco do Calvin Harris, mano. Tá ligado? Tipo assim, a festa da cultura brasileira, e eu saio de casa pra ouvir Blame It On The Night. O cara que faz isso, mano, eu acho que eu me fudi pouco, tá ligado? Porque todo castigo pra um cara que faz isso, que toma essa decisão, é pouco, né? Então, assim, eu fui e aí começam coisas que eu não consigo entender, né? Porque, cara, os blocos aqui em São Paulo, eu acho que isso pode ter a ver com um descaso da prefeitura aí, né, de não querer organizar as coisas como se devem, porque não é possível que aquilo ali é pra ser o produto final, sabe? Tipo, as pessoas se esmagando, assim, ó, você não consegue andar pra frente nem pra trás, você não consegue nem encostar os pés no chão às vezes, e aquilo ali não é o percurso, é o destino, é ali, você tá ali, você fala, bom, tá, agora eu tenho que me divertir, agora é isso, agora eu tenho que me divertir aqui, de algum jeito, e aí eu começo a pensar, mano, se pá que eu não gosto disso aqui não, né, só que aí eu penso de novo e falo, não, isso daqui tá acontecendo de um jeito que não era pra acontecer, né, não era pra ser assim, não é possível que essa aqui é o core da parada, e aí eu fui em alguns, e aí eu consegui escapar lá por um milagre, né, voltei, fiquei 15 minutos mais ou menos no bloco do Calvin Harris, não vi o Calvin Harris, que foi pra mim uma grande tristeza aí, uma grande perda nesse dia, mas enfim, eu me bota muito pra pensar essas coisas, né, falo assim, mano, porque também tem um lance, eu sou um cara que sofre bastante do tal do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é você ter medo de estar perdendo alguma coisa, falar, mano, caralho, eu não saí de casa hoje e Michael Jackson passou na rua que eu ia, tá ligado? E eu perdi. É esse medo, mais ou menos. Um cara que tá morto há 17 anos. Mas, né, de alguma forma, ele tava mesmo escondido naquele terreiro em Fortaleza e veio dar um rolê aqui bem na onde eu ia e eu não fui. Aí, imagina, acontece um negócio desse. Aí eu fico, né, meio nessa pressão de, pô, acho que eu tenho que estar nesses lugares, né? Tenho que viver. E principalmente, né, com... Hoje em dia a gente vê nas redes sociais que tá todo mundo tão bem o tempo todo e se divertindo o tempo todo e fazendo coisas. Você fala, mano, eu tô desperdiçando minha vida, velho. Não tô aproveitando, não tô me divertindo, não tô usufruindo, né? E a vida tá passando e eu nunca mais serei tão jovem e todos aqueles pensamentos que te assombram. Aí, mano, é uma loucura, mano, o bloco do Calvin Harris. E aí depois eu cheguei em casa e eu vi que, né, pelo que eu acompanhei pelo Twitter, que é uma rede social que eu uso hoje só pra ver
Eu não posto mais nada, porque acho que eu acabo absorvendo muita energia negativa, mano. Acho que o Twitter, ele tá caminhando a passos largos pra virar realmente, mano, uma Deep Web... A Deep Web na superfície, né? Uma Deep Web que não é Deep, mas que tem tudo da Deep Web. E é muito triste, né? Porque era um lugar legal, assim, né? Era um lugar legal e acho que, né, essa política a política do Elon Musk, né? De querer fazer a máquina girar e a máquina gira quando você deixa ela desse jeito, é triste, né? E aí eu acabo optando por falar, mano, tá... Porque eu acho que se eu fico sem entrar no Twitter, eu ficava ficando muito... Eu tava muito desinformado, mano. Aconteciam as coisas e eu não sabia, né? Porque era meio que minha fonte de informações, assim, sobre o cotidiano, sobre o dia a dia e tudo mais. E aí eu falei, mano, eu não tô sabendo mais de nada, e é porque eu não tô usando o Twitter. Mas eu falei, mano, tá, agora eu não vou postar mais nada, porque... Eu ando tendo pensamentos muito conflitantes a respeito disso, porque eu como pessoa pública na internet, eu sinto a pressão de que eu tenho que dar minha opinião sobre as coisas, mas eu não tenho, né? O que não significa que eu deixo de ter minha opinião sobre as coisas, eu tenho. Mas, sabe, o tanto que isso custa sua paz é um negócio que eu fico alternando meu pensamento e minha filosofia entre, caralho, mano, eu preciso, né, deixar claro algumas coisas pra tentar ter algum efeito bom sobre o mundo e, mano, foda-se, eu só quero ficar em paz. E a paz, uma vez que ela vai embora, pode ser difícil dela voltar, né? Então eu fico muito nessa, assim. Aí o Twitter é um lugar que tem muito poder, né? E as pessoas elas entram numas correntes meio do nada, um negócio que desativa uma reação em cadeia, tipo, da pessoa falar, mano, tá, agora tal pessoa é Israel Core, né, que eles falam, né, quando algo é muito, sei lá, né, quando eles querem zoar alguma coisa, essa é a nova, porque existem essas frases prontas, né, essas frases prontas do Twitter, que você usa elas e isso vai te gerar um engajamento, porque é o que todo mundo tá falando sobre, e aí quando eles escolhem alguém pra Cristo lá, você começa a ver repetidamente essa pessoa sendo vinculada ali a isso, né, enquanto isso lá em Tel Aviv, e é isso, né, o Twitter ele virou isso, ele virou esse lugar de frases prontas e aí as pessoas escolhem um alvo e esse alvo fica, né, sofrendo ali todo tipo de ataque, muitas vezes de graça, né, porque é isso, né, mano, porque o engajamento é algo tentador pra pessoa que tá em casa, né, eu não consigo, né, acabo nem culpando essas pessoas, porque, não culpando é foda, né, porque alguém tem que ser responsabilizado, mas, entende o que eu quero dizer? Tipo, eu sei lá, mano, eu não entendo, mano, o que acontece. Porque as pessoas parecem, né, tá cada vez mais frustradas e cada vez mais, né, descontando isso em, mano, tipo assim, mano, tá, se eu tô frustrado, eu preciso fazer o máximo possível pra levar alguém comigo aqui, né, e a pessoa começa a... Eu não sei também, eu não quero me colocar aqui como uma pessoa super evoluída, né, que, nossa, eu não faço mal pra ninguém, eu não desejo mal de ninguém, e eu realmente tento não desejar, mas, né, eu acho que talvez trabalhar com a internet me deixa numa perspectiva um pouco diferente, talvez eu tenha um pouco mais de empatia, sabe, tipo, falar, mano, tá, por que você... Né, eu acho que, enfim, tem coisa que não... Tem muita coisa que parece muito errada, mano, e o Twitter é um lugar que evidencia muito isso, né? E às vezes mesmo eu entrando lá só pra olhar, assim, só pra ver o que tá rolando, né? O que tá acontecendo, o que tá acontecendo com o Corinthians, por que o Memphis não vai jogar hoje. Eu olho, eu dou as 3 roladas no feed, assim, e aí eu já vejo um negócio que eu falo, nossa, mano, caralho, por que as pessoas estão fazendo isso, mano? Por que as pessoas estão tão ruins, cara? Por que as pessoas estão tão do mal, tá ligado? E parece que ser do mal é um comportamento que tá sendo muito incentivado hoje em dia, né? Isso me deixa com um pouco de medo do futuro, do que pode acontecer, porque é ruim, né, mano? É ruim. Ninguém tem que ser perfeito, mas, porra, ali o pessoal tá perdendo um pouco a mão, né? Estão indo pra um caminho de, tipo assim, a ruindade pela ruindade mesmo, e foda-se. E é isso, né? E cada vez os caras destroem vidas e como se não fosse nada, assim, porque realmente o negócio ficou muito desumanizado, né? Um comportamento robótico, ficou completamente desumano. E, enfim, chega de falar de Twitter, vamos voltar a falar do carnaval. A gente tá agora na quarta-feira de cinzas, né, que é o famoso feriado até meio-dia pra muita gente. E eu descobri esses dias que segunda-feira de carnaval não é feriado, eu acho. Eu li na net, pelo menos. E aí eu falei, caramba, olha, tem várias coisas que eu não sei ainda. Várias coisas que eu não sei do mundo. E a gente vai aprendendo.
né? Você vê que coisa de louco. Fevereiro é um mês que passa muito rápido, né? Porque, pra mim, ainda mais ainda, né? Porque tem o meu aniversário, tem o carnaval, normalmente, que é em fevereiro. E agora a gente tá, né? Eu tô trabalhando no meu show, que é o primeiro show da minha nova turnê aí. Inclusive, se você não garantiu seu ingresso ainda, você tem mais essa semana, né? É na sexta-feira que vem, né? Não nessa de agora, na semana que vem, no dia 27 de fevereiro. Vai rolar o primeiro show dessa turnê lá na Áudio. E eu tô bastante ansioso, bastante animado. E não tem jeito, né, mano? É o bagulho que eu mais gosto de fazer, mano. É a parada que eu mais amo fazer. Eu sou muito privilegiado de trabalhar com só basicamente o que eu gosto de fazer, né? Tudo que eu faço são coisas que eu me identifico, que eu acredito. E, enfim, eu reconheço o tamanho do privilégio que é poder exercer uma profissão de algo que, mano, né? O pessoal brinca, fala assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada na vida. Eu ainda amo muito o que eu faço, tanto quanto, e talvez cada dia até mais, né? Óbvio que é frustrante, às vezes, né? Óbvio que você ter que lidar com o público e você ter que lidar com certas pressões não se equipara com nenhuma outra profissão que você não trabalha com isso, né? Mas o lado bom também, eu acho que é um lado de muito privilégio, né? Um lado de muita liberdade, né? Eu me sinto um cara muito livre e eu sou bastante grato por isso mesmo. Assim, não quero que pareça nunca que eu faço pouco caso do quanto eu sou agradecido, mano. E aí é isso, né? A gente tem esse show pro dia 27, dessa empreitada minha aí, que tem sido bastante reveladora sobre vários aspectos meus, né? Sobre o quanto eu tô pronto pra fazer isso, e acho que não estar pronto é perfeitamente normal, né? E eu me vejo longe de pronto, e talvez eu nunca alcance essa plenitude, né? De falar, mano, tá bom, agora não tem nada pra ajustar. E é isso, né? É legal você ter essas coisas como referência, você ter esses pontos de partida, né? E é um conselho que eu dou muito pra mim mesmo, né? Eu por muitas vezes e até hoje faço isso, né? De não fazer algo, não começar algo porque eu não me sinto pronto. Mas você fazer é o que vai te criar esses estágios pra chegar nessa prontidão, né? Então, tamo aí, mano. Tamo aí nessa caminhada aí. Se você quiser, e você é de São Paulo ou região e quiser ir lá pra prestigiar, a gente tem alguns ingressos ainda à venda, né? Graças a Deus vendeu bem aí, mas temos alguns ingressos lá e, pô, vai ser um prazer inenarrável receber todos vocês que quiserem ir neste show que vai abrir essa turnê do meu novo EP, né? Que eu lancei em dezembro. Foi dezembro? Acho que foi dezembro. E é isso. E aí na semana que vem a gente faz uns ensaios finais. E vamos aí, meu irmão. Vamos aí, meu irmão. Uma das coisas que eu vejo no Twitter bastante nessa época de carnaval é as pessoas falando sobre o quão evoluídas elas são espiritualmente por não gostarem de carnaval, né? Eu não vou sair de casa pra ficar nessa balbúrdia, nessa pederastia. Eu fico aqui no meu quarto com meu ar-condicionado, tomando minha Coca-Cola, odiando minorias tranquilamente. Aí eu fico pensando, né? Tipo, eu entendo, né? Esse lance dessa satisfação que a pessoa sente em se fazer parte de um grupo, né? Acho que é um comportamento, uma característica natural do ser humano, né? A gente nasce assim, né? Querendo fazer parte de grupos, de lugares, de coisas. Aí eu fico pensando, porque eu acho que você tem que saber julgar uma coisa pelo que ela é de verdade, né? E você pode tendenciosamente concluir coisas a partir de... Não tô falando que o carnaval é só gente educada, só gente que não tem nenhum tipo de crime, que não rola roubo, não rola assédio. É óbvio que, infelizmente, a gente mora num país que, em suas fundações, né, tem muitos problemas, e acho que o grande problema do Brasil, né, mano, tipo assim, eu amo muito esse lugar, sou muito, me considero muito sortudo de ter nascido brasileiro, né, acho que tudo que a gente tem aqui, o clima que a gente tem, né, o lugar onde a gente tá localizado geograficamente é muito privilegiado, né, a gente tem uma cultura que é muito foda, só que a gente tem esse problema, mano, que é a porra do latrocínio, tá ligado? Tipo, é o lance que esses dias eu fui gravar uma matéria lá em São Bernardo pra Cazé TV e eu moro bem longe de São Bernardo, né? Tipo, sei lá, em tempos de trânsito moderado dá tipo 1 hora e 10. E aí o ar-condicionado do meu carro quebrou e eu quase enlouqueci, né? O meu white people problem dessa vez parecia muito grande. E aí eu
falei, mano, eu não consigo, não é possível andar de carro no calor de 34 graus sem ar-condicionado. O bafo que tava saindo era quente, era melhor deixar desligado. E eu tive que ir com os vidros abertos. E eu fui me cagando daqui até lá. Porque eu falei, mano, caralho, né, que merda, né? Que merda que a gente mora num país que você não pode andar com os vidros abertos do seu carro, mano. Porque, né, não aconteceu nada, eu andei com os vidros abertos porque eu falei, mano, caralho, eu acho que eu prefiro o latrocínio do que o calor, mano. Do que esse calor que tá... Porque acontece, tem essa diferença, né? Eu passar calor e passar frio não é bom, né? Olha aí, opinião polêmica. Mas passar calor te deixa com raiva, mano. Te deixa puto. E eu tava, mano, caralho, não é possível, mano. Que, tipo assim, o ar-condicionado do meu carro vai parar de funcionar logo quando eu tenho que ir pra São Bernardo, mano. Então assim, no trânsito, só asfalto, 34 graus de temperatura lá fora. E aí, isso me põe pra pensar nisso, né, mano? De como o Brasil era muito potencial, né, mano? Tipo assim, era ajustar essas pecinhas ali, tipo assim, mano, a segurança, mano. Tá ligado? Você só poder sair de casa e não ficar completamente neurótico, mano. Não ficar completamente paranoico, tá ligado? Que alguém vai vir de bike e vai catar o celular da tua mão, que vão te render na porta da tua casa. E isso aí é muito triste e é uma coisa que, né, aí quando você junta a receita do carnaval, né, que é como uma aglomeração gigantesca de pessoas que saem de casa para se divertir na rua. E, né, tem várias questões aí que você joga, né, vários fatores. O fator bebida, né, que a pessoa bebe, usar droga, sei lá, o cara tá muitas vezes numa situação de vulnerabilidade extrema. E aí, mano, é só, sei lá, ir pegar o celular do cara. Isso quando é só isso, né? Quando é só isso. Porque... né, acontece muita coisa muito pior aí no carnaval, mas é isso, né? Eu acho que é uma saída muito fácil você atribuir isso ao carnaval, tipo assim, não, mano, porque o ser humano é assim, né? E aí não pode ter carnaval. Se você fizesse um carnaval na Polônia, não daria certo por conta de questões climáticas e tudo mais, né? Mas com certeza ficaríamos muito mais com a parte boa do negócio, né? Então, eu acho que o buraco é mais embaixo, como já dizia um tio meu que era casado com uma anã. Essa piada do Rafinha Bastos eu vi uma vez, eu achei muito boa. Desculpa se eu ofendi alguém aí, mas tamo junto. Todo amor para os anões aí. Pessoas com nanismo, né? Eu não sei como é que é o termo correto hoje em dia, mas essa parte me complica um pouco também. E aí é isso, né? Eu acho que a pessoa não consegue também olhar. Ela não quer, né? Ela não quer olhar, ela quer falar, mano, o carnaval é uma bosta, quem gosta de carnaval é burro, quem gosta de carnaval tem que morrer. E quando na verdade, na ideia é pra ser um negócio muito legal. E é muito legal, né? E é muito legal, é um momento, né, de mostrar a cultura brasileira pro mundo, de um jeito muito único, né? Como eu já falei. E tem essas questões, né, mano? Que são questões, sintomas de um país doente, né? Um país acho que o pior é a gente não se ver muito saindo dessa, né? Tipo, eu não consigo ter uma perspectiva de melhora, né? Você morar no Brasil sempre vai ter esse asterisco, né, mano? Tipo, você não consegue sair de casa em paz, né? Você não consegue sair de casa e ficar... Você até consegue, né? Só que você tem que desligar alguns sensores, né? E quanto mais você vai desligando esses sensores, mais vulnerável você vai ficar a algum tipo de coisa acontecer contigo, né? E isso é muito ruim ter que se preocupar com isso, né? Não era pra ser assim. E, mano, imagina o Brasil, tá ligado? Com essas coisas resolvidas. Assim, imagina o Brasil com a taxa de criminalidade lá embaixo. Imagina o Brasil com a taxa... Mano, ia ser... É o Deus dando asa pra cobra mesmo, né, mano? Porque nós engoliu o resto do planeta. Que a gente é o povo mais legal, a gente é o povo mais feliz, a gente é o povo mais abençoado geograficamente falando. A gente tem, mano, uma diversidade de biomas e num próprio país com dimensões continentais, tá ligado? Que é um negócio que você fala, caralho, mano, imagina meu Brasilzão. Mas infelizmente, né, mano, eu acho que é muito fantasioso pensar que eu vou ver em meu tempo de vida alguma mudança significativa nesse sentido, infelizmente, né? Infelizmente eu ainda acho que a curto, médio prazo ainda sou meio adepto daquela filosofia de a saída pro Brasil é o aeroporto de Guarulhos, né? Mas não é o que eu quero, né? Tipo, acho que eu pensava nisso, né? Nessa hipótese de morar fora quando eu era mais novo.
Mas aí você vai, conforme eu fui indo conhecendo outros lugares, primeiro que eu sou um cara que eu sou muito apegado, né, ao lugar que eu vim. Assim, eu tive também mais esse privilégio, né, que é o de não precisar sair da minha cidade natal pra ir fazer minha vida, né, porque eu nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, minha família inteira tá em São Paulo, toda a minha rede de pessoas basicamente tá em São Paulo, então eu tenho mais esse motivo ainda, né, que me segura muito aqui, né, eu falo, mano, você é louco, eu vejo as pessoas, e muitos de vocês aí talvez passem ou passaram por isso, né, de você ter que se separar da sua família em algum momento da vida, assim, sabe, tipo, tem uma amiga minha que ela foi morar nos Estados Unidos com, tipo, 22 anos, e agora ela tá com 30, e eu falo, velho, e ela não voltou até hoje. Eu falo, mano, como você consegue isso, caralho? Tipo assim, imagina eu vivendo longe das minhas irmãs, mano. Não é de jeito nenhum, tá ligado? Você perdendo, você, né? Desculpa se eu tô tocando num tema sensível aí, né? Porque eu sei que muita gente, né? É isso, né? Você tem que, muitas vezes, abrir mão de coisas muito valiosas pra você perseguir seu sonho de vida, né? E conseguir fazer o que você quer realizar pra sua vida. Mas eu falo, velho, não tem como. Não tem como, impossível, sabe? Tipo, ficar e é um tempo que você vai, né, não volta e nossa, mano, não, só de pensar nisso, assim, eu falo, mano, não, impossível, não existe uma realidade onde seja plausível a ideia de eu deixar as pessoas que eu mais amo pra trás, assim, sabe? E, né, deixar pra trás parece... Eu tô tomando cuidado mais ou menos com as minhas palavras aqui, né? Porque eu sei que muita gente, né, não tem escolha, e muitas vezes você tem que fazer o seu... Né? Mano, tem que ir... Por mais que seja doloroso, por mais que seja, você tem que ir atrás das suas paradas, né? Mas, mano, pra mim... nem fudendo, mano. Nossa, não tem como. Acho que esse é o principal motivo, assim, do porque eu nunca considerei, de fato, a hipótese de morar fora do país, né? Primeiro que é muito caro também, né? Sei lá, eu acho que as pessoas parecem que elas fazem muita doideira com pouco dinheiro, às vezes, e eu acho que me falta essa coragem, mano. Me falta essa coragem de ir lá no banco pedir um empréstimo e nunca pagar. Pedir um empréstimo de 100 mil e não pagar até virar R$200. E às vezes compensa, né, mano? Sobreviver de pequenos golpes e mutretas. E eu acho que eu devia exercer mais esse meu direito aí, como cidadão. Brinks. Tô brincando, pessoal. Eu sou um cara muito correto, mano. Eu sou um cara que, se o leão da Receita vier bater na minha porta, mano, ele vai ficar em choque. Porque eu pago todos os meus impostos, mano. Todos. Tudo que você pode imaginar. É porque eu tenho uma criação da minha mãe também, né? Ela é uma mulher que ela é meio viciada em pagar conta. Minha mãe gosta muito de pagar conta. Aí eu acabei me tornando esse cara, um dos caras que mais faz pix no mundo, né? Minha mãe me ajuda a organizar esse lado financeiro aí, de contas e finanças e tudo mais, né? Que bom que ela faz isso, porque eu sou um cara que não entendo muito disso e nem quero também. Eu não gosto de ficar mexendo com dinheiro, mano. Mano, nossa, dinheiro é uma merda, mano. Sabe, tudo que envolve isso, assim, eu falo, mano, tá, resolve aí, só me passa o que é, eu pago e vambora, né? Vamos ver aí e é isso. Mas eu faço tudo muito direitinho, mano. Então, talvez o tonto seja eu, né? No final da história. Eu sempre concluo um dos meus raciocínios com isso, mano. Eu dou a minha opinião, sustento ela através de argumentos que parecem coerentes, e aí eu concluo com, mas talvez o tonto seja eu. E acho que é uma coisa legal de todo mundo fazer em casa aí, né? Sempre se dá o benefício da dúvida, mano. Talvez o tonto seja eu. Talvez o tonto seja eu, mano. Porque pode ser. Várias vezes que eu tinha certeza de alguma coisa, eu fui contrariado lá na frente, e eu falei, caralho, o tonto era eu. Isso me fez ter um pouco mais esse discernimento, né, de saber que, mano, por mais convicto, aliás, isso costuma estar atrelado com o quão convicto você tá de alguma coisa, a chance de você ser o tonto da história, né. Concluindo sobre a minha experiência carnavalesca e sobre o carnaval em si, eu acho que eu gosto muito mais do que eu desgosto, né, é óbvio que tem essas coisas que eu não me identifico tanto, né, mas eu tento ser esse cara mais aberto, eu tento ser esse cara mais receptivo a novas ideias, sempre, né? Eu tenho minhas raízes ali, eu tenho minha criação, né? Mas eu gosto muito de expandir para novos lugares, porque é isso, né, mano? Eu realmente sou bem adepto dessa ideia de que você tem que estar aberto para as experiências aí, porque, mano, quando você morrer, depois de 2 dias, vão estar falando de outra coisa já, né? A realidade é essa. Então, por que não experimentar as coisas, né? Por que não fazer a jornada valer a pena do que ficar recluso no seu quarto, odiando coisas, odiando pessoas, odiando o grupo? E quando você para pra pensar, você não quer parar pra pensar nisso, porque se você parar pra pensar, você vai ver que muitas das coisas que você acha não fazem nem sentido, elas não se sustentam, né? Simplesmente, tipo, mano, eu tô aqui, vocês lá, e é isso, né? Eu não sei como alguém consegue encontrar prazer em ser assim, né?
Enfim, é isso aí, pessoal. Esse foi um episódio mais curtinho, né? Porque o monólogo sempre acaba ficando mais curto, né? Porque minha boca vai secando, a saliva vai acabando, mas eu continuo te amando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de ficar aqui essa meia horinha comigo, essa meia horinha carnavalesca aí, onde eu fiz aqui meu monólogo filosófico e introspectivo e enfim. Espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês tenham passado um excelente carnaval e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Peço desculpa pela ausência do Marcelo aí também, a gente não conseguiu se encontrar nessa semana, mas semana que vem, se tudo der certo, tudo volta ao normal, tá bom? Você fique bem, tá? Um beijo em seu coração. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.